Bom, professor Vinícius Eutrópio, primeiramente, um prazer falar contigo, tudo bem contigo? Tudo bem, Carlos? Também é um prazer falar com você e com todo mundo que vai acompanhar essa resenha nossa. Professor, queria falar lá, pegar lá o início da carreira do senhor, e falar como é que foi a transição, né, de jogador para treinador, e também eu queria saber qual que foi a importância de uma figura fundamental aí na história do futebol brasileiro, que é o Carlos Alberto Parreira, para a tua carreira como treinador. A minha transição ela foi muito rápida, muito rápida. Eu tenho visto aí agora os treinadores, né, ex-atletas se preparando. A minha foi muito rápida. Eu tinha 16 anos já de jogador profissional, era capitão do Náutico. Chegamos a uma final contra o Sport Recife, na Ilha do Retiro. Perdemos a final e o meu contrato terminava ali, né, em maio. E após esse jogo de encerramento, um diretor me procurou e falou: Olha, Vinícius, vamos renovar com você aí até dezembro. E no outro dia passou o treinador e falou: Vinícius, preciso conversar com você, eu quero sua ajuda, quero que você continue. Ele falou: Não, professor, já está tudo resolvido. O diretor já me falou que eu vou acertar e vamos renovar aí para continuar jogando. Ele falou: Não, não, eu preciso da sua ajuda agora, mas eu preciso da sua ajuda fora de campo. Eu quero que você seja meu auxiliar técnico. Opa, tomei um baque, né? Porque estava em forma, 33 anos, no auge. E eu pedi uma semana para pensar. E pensei, olha, eu já tinha iniciado educação física, eu sempre joguei e estudei. E eu falei, olha, vou ter mais 1, 2, 3 anos de carreira, né? E depois que eu parar, vou ser treinador de uma escolinha ou de uma escola, né? Para depois chegar a uma função de auxiliar num time como o Náutico, grande. Então, deixa eu abreviar logo essa carreira aí, deixa eu cortar caminho. E uma semana depois eu já estava como auxiliar técnico e já não pensei mais em jogar, nunca tive vontade, talvez por estar já focado na função, né, tática, de desenvolvimento, carga de trabalho, e não tive vontade nenhuma e segui assim. Então foi muito rápida, é, sem Só uma muita dúvida. opção para pensar. Não era teu plano de jeito nenhum, começar a carreira como técnico. Quer dizer, algum dia você pensava em começar a carreira como técnico, mas não naquele momento, né? Não, eu recebi o convite para ser auxiliar técnico. Uhum, uhum. Mas eu digo, migrar para a comissão técnica não era o teu Ah, objetivo naquele momento? naquele momento não, mas sempre pensei em ser treinador, ser coordenador. E naquele momento eu acabei aceitando, foi muito importante, né? E fiquei ali nessa função com Arthur Neto, diga-se de passagem, treinador no Náutico, que foi minha primeira experiência no Náutico como auxiliar técnico, daqueles jogadores que eu estava dentro de campo, comecei a ser um dos comandantes deles, né? Então, para mim, foi muito importante também e me senti muito em casa. É bom, né, ter começado num clube que você estava ali, já conhecia todo mundo, conhecia o grupo de jogadores, já tinha um respeito do grupo de jogadores, né, então acho que isso é bem interessante. E como é que foi, como é que colidiu ali o Vinícius com o Carlos Alberto Parreira e essa conexão que vocês tiveram ali? Acho que te ajudou bastante também nesse teu início aí, nessa transição, né? Sim, com o Parreira, o que aconteceu? O Arthur Neto foi para o Atlético Paranaense e me levou junto. E entrei como também auxiliar técnico do Atlético Paranaense, aquele mundo 2001, aquele mundo, aquele CT imenso, hotel e tudo. Aquilo me deu um choque assim de realidade. Falei, nossa, tem isso no Brasil, né? E ali eu entrei como auxiliar técnico do Arthur Neto. Ele saiu depois e eu fui convidado pela diretoria para ficar. E recebi o convite depois para ser coordenador das categorias de base. Nem eu sabia que tinha essa capacidade. O Atlético tinha 5 anos que não revelava um jogador. Em 84 anos de clube não tinha ainda um jogador na categoria de base da seleção brasileira e também não tinham vendido jogadores nenhum abaixo de 20 anos. Falar isso hoje parece uma brincadeira, né? 3 anos após isso, nós quebramos todos os paradigmas de formação, colocamos teatro, cinema. Hoje eu vejo alguns clubes fazendo coisas aí, né? Que é colocando atividade desportiva diferente do futebol toda segunda-feira. Hoje tem clubes que fazem isso aí no Brasil.
Colocamos o paredão, voltamos com o paredão para os jogadores dar mais de 3.000, 4.000 toques durante uma semana. Fizemos treinamentos por posição e não por idade, sabe? Então, os laterais treinavam juntos, de toda a categoria de base. Quebramos todos os paradigmas. E depois de 3 anos, né, o Atlético teve 17 jogadores convocados para a seleção brasileira, 27 jogadores para o profissional, né? Quer dizer, não tinha nenhum por ano, e mais de 25 milhões de euros vendidos. E aí eu retornei para o profissional, fiquei mais 3 anos como auxiliar. Estou prolongando aqui para te dar a resposta completa, né, do Parreira. E depois disso, eu saí do Atlético depois de 6 anos. E quando eu estou em casa, com tudo isso na minha cabeça, borbulhando, né, fervescente, eu consigo o e-mail do Carlos Alberto Parreira e escrevo para ele. Eu falo isso nas minhas palestras, principalmente na CBF Academy, porque é a nossa realidade. E escrevo um e-mail para o então coordenador da seleção brasileira, Carlos Alberto, treinador. Porra, Parreira, eu sou Vinícius, eu fiz isso, eu queria me apresentar, eu acredito que posso acrescentar muito na seleção. E mandei o e-mail, né? Passou um mês, 2 meses, o que, que aconteceu? Nada, nenhuma resposta. As pessoas perguntam, e aí? Eu falei, não, aconteceu nada. Obviamente, milhares de e-mails, né? E ele não me respondeu. E aí eu acabei indo para o Fluminense. Quando eu fui para o Fluminense, fazendo um bom trabalho, né, campeão da Copa do Brasil já, e aí já disputando a Libertadores, veio um diretor, bate no meu ombro e fala, Vinícius, o Carlos Alberto Parreira ouviu falar de você e queria conhecer você. Inverteu-se o processo e fui na casa dele. E ali ficamos conversando 4 horas. E depois dessas 4 horas, ele falou: Poxa, eu tenho o Futicom, que é o congresso imenso, né, que ele fez por anos. Eu gostaria que você me ajudasse, né, dentro de um. Eu tenho aqui um comitê de organização, eu queria que você participasse do comitê. Eu gostaria que você desenvolvesse os temas, fizesse os convidados também, junto com esse comitê, e também palestrasse, né? Pô, eu falei, pô, sensacional. Então foi ali meu primeiro contato com o Parreira, foi fora de campo e passamos anos assim, até que em 2009 ele retorna ao futebol. Eu sou treinador então do Ituano. Depois de 9 anos que eu passei por todas as funções no futebol, eu resolvi ser treinador, migrar para treinador. E eu, no Ituano, ele resolve retornar ao futebol. Ele já estava aposentado e fez o convite para eu ser, então, como ele disse, né, para me convencer, falou: Vinícius, você não vai ser meu auxiliar, cara. Você vai ser o co-treinador. A forma dele convencer com essa educação dele. Tipo, né? Você vai comandar também os treinos e tem toda a liberdade e autonomia. Então eu fui trabalhar com ele e fantástico, fundamental, um cara que realmente merece tudo que conquistou. A gente sabe o que ele conquistou, como ele conquistou, e aí eu descobri o porquê ele conquistou, né? Tanto pela capacidade, pela resiliência, sabe? E humildade dele, assim, sensacional. Ele é diferente mesmo. Legal que você falou do Futecom, cara, eu lembro lá no início da carreira eu cobri alguns Futecons. Acabou, né, o Futecom depois de um tempo. Ah, inclusive eu devo ter visto palestra tua lá. Mas o Futecom acabou, não foi? Eu não lembro que ano que acabou. Sim, sim, era um legado do Parreira, né? Ele fazia isso, corria atrás, muita gente achava que ele ganhava dinheiro, não ganhava, pelo contrário. Então, ali foi uma geração que nós não tínhamos os cursos, as licenças como nós temos hoje. Nós não temos referência. Então, todo final de ano, terminava o Campeonato Brasileiro, ele fazia 2 dias seguidos, né? Iam ali vários convidados. Então, assim, sensacional. Serviu de referência e base para muitos treinadores, muitos jovens, preparadores, dirigentes, executivos. Foi fantástico. Se não me engano, foram 12 ou 13 edições e eu palestrei em, se não me engano, 7 ou 8 edições. Então foi para mim foi um conhecimento fantástico que eu assistia depois todas as palestras, né? Então aprendi muito com outros treinadores também, outros palestrantes. Foi tipo uma prévia da CBF Academy, né, era realmente legal, era um evento que, cara, ia gente de tudo quanto é área, né, pra falar, pra discursar de fora do Brasil também e tudo mais, era muito legal e o Parreira estava sempre lá. O Zagallo também esteve em muitos, né.
Era um encontro realmente engrandecedor. E aí você foi trabalhar com o Parreira na seleção da África do Sul, né? Isso. Naquela Copa de 2010, que eles receberam, sediaram a Copa do Mundo. Como é que foi isso, né? O Parreira começou o trabalho, depois ele passou a bola para o Joel, depois retomou o controle já para a Copa do Mundo, uma Copa do Mundo na África do Sul. É diferente, né? Aliás, é a única Copa, no continente africano até hoje, né? É diferente. É uma experiência única. Eu já estava, como treinador do Estoril, me preparando para a próxima época, né? Terminou a época em maio, então eu já sabia que ia ser o treinador do Estoril. E, e aí estou na Europa, o Parreira me liga e fala: Vinícius, onde você está? Estou aqui assim, assim, não, estou em Estoril, estou em Portugal. Então, eu já preciso de você aí. Você vai para a Copa, você está na seleção comigo. Eu quero que você fique aí, faça um trabalho de monitoramento dos nossos três adversários da Copa. Então eu fiquei ali 2 meses na Europa, rodando tudo, anotando e passando as informações. E um mês antes eu chego na seleção, né, junto à seleção, para a preparação dos últimos amistosos e para a Copa. É fantástico, não tem assim como descrever. Primeiro, a chance de trabalhar com ele durante a Copa, né? E a vontade dele, se não me engano, era a oitava ou nona Copa dele já. E ele ali nervoso, assim, uma semana antes, né? Me confidenciou: pô, Vinícius, eu espero que eu consiga fazer a estreia, né? Eu falei: claro que você vai, pô, você tá louco, sensacional. E todas as noites nós nos reuníamos, né? A comissão técnica no quarto dele, ficávamos elaborando os trabalhos, também chegando às conclusões dos treinamentos, a direção a ser tomada. Então, isso era fantástico. E fora a vuvuzela, você ia treinar, a gente tinha que treinar fora, porque nós não tínhamos um CT, né? A federação lá não se organizou de uma forma correta, então era a única seleção que não tinha um centro de treinamento, apesar do Parreira ter deixado tudo programado 4 anos antes, né? E aí a gente tinha que se deslocar, então era uma festa da seleção andando nas ruas ali com ônibus, os batedores, era muito legal. Teve um momento marcante que foi o desfile da seleção antes do torneio iniciar, né? Foi sensacional, milhares de pessoas, uma festa assim fantástica e participar ali representando uma seleção que é que gera, né, alegria, que divulga alegria para as pessoas, com todo aquele relacionamento do apartheid, de tudo que envolvia a seleção também, foi uma coisa fantástica, marcante demais na minha vida. Agora cá entre nós aqui, os jogadores da África do Sul, eles gostavam da vuvuzela ou não suportavam o barulho dela? Rapaz, ali foi uma coisa anormal, né? Ninguém aguentava mais. Você estava no hotel, você tinha que fechar, né? Porque uma coisa é um dia do jogo. Agora, como a Copa é uma festa todos os dias, né? Todo dia tem alguém jogando, então tem alguém com a vuvuzela e aquilo foi vendido igual água, né? Então, Igual água no um deserto. mês depois que acabou a Copa, meu ouvido ainda ficava ali. Uma coisa impressionante. Então até os jogadores não aguentavam mais a vuvuzela, né. É um espetáculo, né? Que criação, que criatividade. Agora, assim, do Parreira especificamente pra gente fechar esse tema e ir para o momento atual da tua carreira, o que tu acha que difere o Parreira dos outros treinadores, né? Eu já conversei com gente que trabalhou com ele, com gente que jogou, foi jogador dele. E era um cara muito fácil de lidar com o grupo também, né, e ele conseguia passar as táticas, o que ele queria de forma simples para os jogadores. Na tua opinião, qual que foi a principal diferença do Parreira para outros técnicos que você teve, né, e que pôde trabalhar também como auxiliar? O Parreira, na verdade, ele se preparou muito, né? Ele não veio de um meio futebolístico, então ele se preparou muito. Então ele conta todas as histórias, eu sei a vida dele basicamente de trás para frente, né? É, em 66, assim, quando precisou de um treinador que falasse inglês na África, ele era da escola de educação física, ele era o único da escola e foi para a África já ser treinador, né? Novinho, e depois que ele terminou lá, quase um ano nessa seleção, ele de férias, ele teve 3 meses. Ao invés dele voltar para o Brasil, ele ficou 3 meses no Centro Olímpico Alemão.
E esse Centro Olímpico alemão já defendia a tese do binômio homem-bola, que é meio parecido com a periodização tática. Olha Aham. para você ver. Só que naquela época lá. 66, o ano que eu nasci. Então, às vezes eu brinco com meus auxiliares. Gente, ninguém descobriu nada. Binômio homem-bola. Trabalhar e relacionar com a bola o tempo todo. E a gente acha que os alemães era força, e tal, né? Então, no centro, já esportivo alemão. Ele ficou 3 meses. Então, o que diferenciou, na verdade, o Parreira? Ele se preparou muito, tinha muito conteúdo. Ele estava à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, né? E com isso tudo, ele é uma pessoa de fácil relacionamento. Você fica horas batendo papo com ele. A liderança dele é inspiradora. Ele não precisa ficar gritando. Apesar dele ser pilhado, muita gente acha que no dia a dia, no treino, ele é bem tranquilo, como ele fala nas entrevistas, mas ele é pilhado 220. Ama trabalhar, intenso, intenso, intenso. Então eu acredito que, ao meu ver, o Parreira ele agregou tudo isso. Primeiro ele se preparou para um mundo que ele não conhecia, muito. Se preparou muito, tinha muito conteúdo. Ele adquiriu esse conteúdo sempre à frente dos outros, né? E sua liderança natural fez com que ele tivesse esse comando. E o comando dele é um comando realmente de como se ele consegue inspirar os atletas, né? Não é por imposição, né? É por conquista. Então ele com essa conquista ele realmente ganhou espaço e aí viajou o mundo. Foram mais de 5 países como treinador, mais de 10 Copas. E uma coisa que eu notei e até escrevi um artigo sobre isso e que eu passo também para as pessoas é por que esse cara disputou 10 Copas do Mundo? Porque nós brasileiros, quando chegamos num lugar, a gente quer que o mundo se transforme e se adeque a nós. E ele se adequava aos processos do país. Então eu tenho um vídeo bem bacana, assim, bem bacana, que é a seleção sul-africana, 5 quilômetros antes, dentro do ônibus, cantando as cantigas de guerrilha de guerra né, das tribos africanas. Eles começam a cantar de terno e gravata. Entram no vestiário cantando. Beleza. Trocam de roupa cantando. E a gente ia jogar naquele estádio fantástico daquele filme Os Invictos. Sim, Imagina sim. que Matt privilégio que eu Damon. tive. Tinha acabado de assistir o filme. E ali naquele estádio jogar contra a seleção uruguaia. E eu, como auxiliar técnico, procurando o Parreira. Pô, Parreira, onde ele tá? Quero falar mais de tática, isso. E eu não acho o Parreira, pô. Quando eu vejo o Parreira tá lá de uniforme, igual os jogadores, de agasalho, né? No meio da roda, batendo palma e cantando junto com eles. Então isso explica tudo, né? O respeito que eles tinham por ele e ele bem simples, fazendo parte do processo. Ele entrou dentro do processo, né? Então isso é um diferencial dele. Então ele deixa as coisas bem leves. O comando dele é nesse sentido e obviamente ele fez grandes coisas pelo nosso futebol, pelos nossos jogadores. Foi uma coisa que acrescentou muito na vida, eu tenho certeza, não só do país, mas de muita gente também. É um dos personagens mais interessantes, assim, intrigantes da história do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, o professor Carlos Alberto Parreira. É uma liderança por exemplo, né, e eu lembro que eu conversei com o Diego Coelho, e ele falou que ele nunca ouviu o Parreira dar um grito. De todo o tempo que ele trabalhou com ele, o Parreira nunca gritou, nunca viu ele elevando a voz. Mas ele dominava o vestiário como poucos treinadores conseguiam dominar o vestiário do Corinthians, né, que sempre foi um time naquela época, então, era um time dificílimo de lidar com certas peças ali, mas ele não precisava gritar com ninguém, ele conseguia dominar aquele vestiário, é incrível. A história do Parreira é realmente espetacular. Que privilégio que você teve, né, de trabalhar com esse cara tão de perto, em momentos tão marcantes, né, da história da carreira. Você fez parte, né, da história do futebol. Isso é fenomenal, assim, né. Acho que pra ti é uma honra impressionante. Sim, sim, é uma coisa que às vezes a gente não tem noção, né? Eu brinco muito que o Parreira não tem noção da grandeza que ele é. Às vezes ele terminava o treino do Fluminense, ele punha a bolsinha debaixo do braço e falava, eu vou ali no banco pagar as contas. Mas, peraí, cara, você vai sair aí no meio do pessoal. E ele virava, mas ó, ia numa velocidade, numa passada e ia embora. E tava tudo bem, né? Pô, acostumado com o Rio, fez isso a vida toda e assim foi.
Então eu acho que ele não tem noção da grandeza dele pelo tamanho da simplicidade que ele tem. Agora, Vinícius, você falou do Parreira em 1966 indo comandar uma seleção africana, assim, tipo, uma das coisas mais aleatórias que a gente vai ver hoje. Mas aqui, hoje em dia, você já trabalhou no Paraguai, né, recentemente. E hoje em dia a gente vê alguns técnicos brasileiros, né, a gente viu o Antônio Carlos Zago, por exemplo, Paulo Autuori, enfim, alguns técnicos brasileiros, fazendo esse movimento, né. O que que você acha que é preponderante para ter esse movimento de técnicos brasileiros, comandando equipes, na América do Sul, né, fora do Brasil? E como é que você, pode destacar a tua experiência, né, nesse tempo que você teve lá no Paraguai? Eu acho que é fundamental que a gente olhe para esse mercado, né? Porque a gente vê o Brasil só como um mercado, e isso é uma realidade. E o mercado brasileiro ele inchou, né? Inchou pelo número de treinadores e agora o número de estrangeiros. Então, eu acredito que se a gente olhar para o mercado sul-americano, principalmente, não precisa olhar lá para o outro lado do mundo, não, mas o mercado sul-americano, ele tem aí, sei lá, 500 mil postos de trabalho para nós também brasileiros, né? O problema é que a primeira vez que eu saí foi com o Bolívar, que gostaria até de contar essa experiência minha, que foi muito marcante para mim, inovadora, né? Eu acho que essa é a tendência do futebol, é a forma com que eu fui contratado. Então, a partir do momento que eu vi o Bolívar, que eu trabalhei no Bolívar, eu falei, opa, peraí, que ignorância esportiva é essa nossa, de nós brasileiros? A América do Sul tem grandes cidades, com grandes times, uma qualidade de vida ótima, só que a gente passa para o mercado sul-americano que a gente não quer trabalhar lá, que a gente quer só ficar no Brasil. Então a gente tem que acenar para o mercado sul-americano que nós queremos trabalhar, né? Os argentinos, os uruguais, eles dominam esse mercado porque eles vão em busca. Então o que aconteceu comigo no Bolívar foi que depois de um trabalho meu no Santa Cruz, um ex-atleta do Bolívar e auxiliar do Santa Cruz, conheci o presidente do Bolívar e ele perguntou: poxa, eu queria, vou mudar meu treinador depois de 3 anos, e você conhece algum treinador brasileiro? Ele falou: o melhor que eu conheço é o Vinícius Eutrópio. E ele citou meu nome. Ele falou: ah, é? Tem certeza? Sim. Me passa o telefone. Então eu estava em casa aqui, quase dezembro, me liga o Marcelo Claure, né, um milionário aí do Bolívar, me liga e fala: Vinícius, eu sou o presidente do Bolívar, sou assim assado, o dono, aliás, ele não era o presidente ainda, e eu quero saber se você tem interesse de fazer uma entrevista comigo para a gente saber se você, né, quer trabalhar aqui, se tem capacidade e conhecer seu trabalho. Eu falei: sim, tem interesse. Então, 3 dias depois ele mandou a passagem, eu fui a Miami. Então, estava lá em Miami eu, 2 treinadores espanhóis e 2 argentinos. Isso é importante falar também, né? Porque principalmente nesse momento que o treinador brasileiro é desvalorizado, vai um brasileiro lá. E eu chego lá, a entrevista era para durar 1 hora, ele não tem um cabo de não sei o quê, e eu, não, já trouxe meu cabo, meu adaptador, ligo a televisão dele, já vou preparado para tudo, e a reunião dura 3 horas, ali eu mostro todo o desenvolvimento anual meu, né, como trabalho minha linha defensiva, como é transportado isso para o jogo, como eu faço a gestão de pessoas, a gestão do meu staff, como eu me relaciono, minhas cargas de trabalho, e saio da reunião. Quando eu saio da reunião depois de 3 horas, ele para na porta e fala: eu brinco que além do bicho ser rico, é grande pra caramba, né? Tinha 1,96 m. Aí ele fala assim: Vinícius, uma coisa a mais. Por favor, me dê 4 nomes de pessoas no Brasil que eu possa ligar para saber referência sua. Eu falei assim: 4 nomes? Ele falou: Eu falei: não, eu não vou dar, não. Ele: como assim? Eu falei: não, se a gente está estabelecendo aqui uma relação de confiança, eu vou dar 4 amigos meus, eles não vão falar mal de mim. Entra no Google, vê lá Vinícius Eutrópio e pergunta para as pessoas. E fui embora. E tu levou o teu cabo ou deixou o Rapaz, cabo lá para os outros? é? Tu Não, levou o teu cabo ou de levei o cabo. O cabo era caro. Sabe que adaptador é caro, né? Aí fui embora. Eu ia embora de manhã. 4 da manhã, toco o telefone, a mensagem. Ele: Vinícius, eu preciso de nomes, me dê 20 nomes. E eu mandei 20 nomes. E ele ligou para 25 pessoas. Ele me ligou para todos os ex-capitães, Marcos Assunção,
Carlos Alberto, Rafael Moura, Rafael Lima, ligou para o Atlético Paranaense, para Chapecoense, para o Figueirense, ele ligou para os times que eu trabalhei. Depois terminou com o Fábio Massegerian, que era o preparador da seleção, e Carlos Alberto Parreira. Depois de 25 nomes que ele especulou tudo, ele me ligou e falou: agora eu tenho uma proposta para você. Demorou 15 dias a vistoria dele, né? O processo seletivo com os outros treinadores também. E aí eu fui convocado e eu fui contratado por Bolívar. Né? Então, lá eu percebi que, puxa vida, jogando contra outros times, jogando contra times da Libertadores, eu falei, olha como tem lugares bons, como tem times que pagam bem. E todos eles faziam 3 perguntas para mim. 3 perguntas. E eu fiz essa pesquisa com os repórteres, com os torcedores, com jogadores, diretores. Eles perguntavam 3 coisas. Tá, por que você quer sair do Brasil? Eles acham que a gente não quer sair do Brasil. Depois ele fala, por que você quer vir para o meu país? Tipo, o Brasil é muito bom, você quer vir para o meu país? O meu país não é o Rio, por exemplo. E a terceira que eles falam é, mas espera aí, quanto você ganha? Acha que todo mundo ganha milhões de reais. Né? Então eu falei, opa, isso é um erro de comunicação, nós temos que mostrar para ele. Então desde então eu voltei, eu tenho essa vontade, eu já tentei criar um seminário para trazer os dirigentes estrangeiros, sul-americanos para cá, veio a pandemia, já tinha conseguido com o Mauro Silva, ali no Museu do Futebol, trazer 20 diretores de clubes médios e pequenos. Depois na CBF consegui também para levar, para eles verem as aulas, para ver o nível do treinador. A gente já fez isso agora na CBF Academy, está levando, sabe? Diretores das licenças, para eles verem, para abrir esse mercado. Então, assim, é um mercado importante para a gente. E aí, falando agora diretamente do Taquari, o que aconteceu? Passaram-se todos esses anos, tem um diretor, que já foi meu diretor ali no Paysandu, e estava no Taquari. E aí, estava no Taquari, o Taquari com muitos maus resultados, ele falou, saiu um treinador, para começar o campeonato, ele falou, traz o Vinícius. Não, precisamos de um treinador paraguaio, porque futebol, a língua e tal, e tal, e tal, tal, tal. Aí eles perderam bastante, trocou o treinador, ele falou, traz o Vinícius. Não, mas a gente precisa agora, então, é pior, porque se fosse no começo, vamos trazer um treinador paraguaio. Trocou o treinador, mesma coisa. O treinador paraguaio. Trocou o treinador, mesma coisa, ele não. Aí, faltando 7 jogos, ele me liga e fala, Vinícius, perdemos de 3 em casa para o penúltimo, agora somos os últimos, faltam 7 jogos, nós estamos a 8 pontos do penúltimo, faltam 7 jogos e estamos com 8 derrotas consecutivas. 99,9% de chance de cair. Consegui convencer o presidente a não mandar ninguém embora. E vão trazer um senhor aqui, um treinador mais velho. Ele não recebe nada, é amigo de todo mundo. Ele fica aqui, pelo menos é um treinador profissional. Eu falei, não, de graça vou eu. Ele, como? Eu falei, não, de graça vou eu, pô. Eu vou de graça. Ué, nós conseguimos salvar o Taquari, né? E justamente para isso, para abertura de mercado, para eles verem que o treinador brasileiro tem essa capacidade, que não existe essa barreira da língua, né? Muitos pensam que existe, não existe. A questão cultural desportiva, eu adaptei o que eles têm de bom, que é o choque, o 1 contra 1, né? A marcação, com o estilo do jogo brasileiro. Então, o que eles tinham de bom, que é já pelear, disputar, eu só coloquei alguns conceitos de bola no chão, transições, organização defensiva, marcação por zona, e nós conseguimos um êxito espetacular. Então, o futebol brasileiro, ele precisa olhar, nós profissionais, não só treinadores, precisamos olhar para o mercado sul-americano. Porque eu digo que é uma mão de uma via só. Os agentes, os treinadores e os jogadores, né, só vêm para o Brasil. Os agentes colocam os jogadores aqui também. Sendo que os agentes, os treinadores e os jogadores também poderiam ir para lá. Um agente, por exemplo, tem muitos empresários que são donos de clubes. Esses garotos de 20 anos não poderiam estar jogando num time médio do Paraguai, médio em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia?
para chegar aos grandes clubes, ter uma venda, né? Então nós precisamos olhar para os dois lados, fazer essa mão de ida e volta. Assim eu acho que ganha todo mundo, né? Jogadores que vêm para cá e vão para clubes maiores e jogadores nossos médios aqui que não são aproveitados vão para lá e conseguem chegar a clubes grandes lá. E também simplesmente jogar, né? Que é importante na carreira. E assim, partindo agora por um outro mercado, né, que talvez essa tua ida para lá seja talvez até mais aleatória do que o Parreira na África naquela década de 60. Como é que você foi parar em Brunei? Como é que surgiu essa possibilidade? O meu currículo, por eu ter trabalhado já em 6 países, né, ele desperta muito interesse assim de agentes, e a experiência mesmo, tudo. Então eu recebo muita ligação, né, a sondagem de alguns lugares. E foi assim que aconteceu com o Brunei. Um agente entrou em contato comigo, falou que tinha a função de levar um treinador brasileiro. O presidente da federação queria um treinador brasileiro, porque é apaixonado pela seleção de 82, né? Para Brunei, um país ainda em desenvolvimento futebolístico, um poder econômico fantástico, né? Uma organização sensacional, um país pequeno, e ele queria aproximar, porque o sonho dele é fazer com que Brunei se aproxime e tenha característica do futebol brasileiro. Lá eles são a colônia inglesa e realmente o futebol é muito parecido com o inglês de antigamente, ligações diretas e tudo, apesar deles serem baixos. Transição e ligação direta. Então, foi a partir daí que eu comecei as conversações, montamos um planejamento, enviamos para a federação, né, eles gostaram muito, e aí, a título de experiência e aproximação, nós fizemos um contrato de 3 meses. Então, foi isso aí para a gente começar a implantar a nossa mentalidade futebolística no país. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta sobre o novo técnico da seleção brasileira. O senhor trabalhou com o Carlos Alberto Parreira, comandando uma seleção de outro país, que foi a África do Sul, no desafio da Copa de 2010, e agora o Carlo Ancelotti chega na seleção brasileira para comandar a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, também um ano antes, né? Acho que vocês chegaram na África do Sul por volta desse tempo também. Qual que o senhor acha que é o grande desafio do Carlo Ancelotti na seleção brasileira? E também queria ouvir do senhor se você acha que ele é um bom nome realmente para assumir a seleção brasileira um ano antes da Copa do Mundo. Ele é um excelente nome para qualquer clube ou seleção no mundo, né? Ele dispensa comentário. É, o que eu penso é ele vai usar toda a sua experiência e a partir do momento de sua experiência e inteligência, que com certeza tem muito, ele tem que utilizar isso tudo sabendo que agora ele é um treinador de seleção. Um treinador de seleção é completamente diferente de um treinador de clube, né? Um treinador de seleção você tem 3 dias para receber esses jogadores e passar a sua informação para que eles absorvam dentro de campo. Com certeza, ele já vai fazer uma coisa muito importante, que é dar tranquilidade, né? E dar otimismo e força mental para esses jogadores. Ok. E a sua metodologia, né? O que ele pensa como treinador, como conceitos, de que forma ele vai utilizar para colocar isso em apenas 3 dias e que esses jogadores consigam fazer toda essa organização. Esse é o grande desafio de um treinador de seleção, foi onde eu passei. Então eu tenho certeza, né, e vivenciei isso, que existem caminhos para que essas coisas possam acontecer com velocidade e com sucesso, né? Depende do ponto de vista dos treinadores. Sai da caixinha, né? Sai do pragmatismo. Por exemplo, eu vejo assim, e coloco em pauta quem esteja nos ouvindo agora, que é interessante. Eu vi alguns vídeos da seleção, e isso eu não estou querendo falar mal de nenhum profissional, até porque eu conheço todos os profissionais, são todos meus amigos, mas eu estou falando de visão. Então eu vi ali, seleção chega 3 dias antes, os caras fazendo fortalecimento, os caras fazendo trabalho preventivo, depois os caras fazendo um aquecimento tradicional. Nisso tudo que eu citei, um preventivo, um funcional demora 1 hora. Um aquecimento
30, 40 minutos. Entendeu onde eu quero chegar? Metodologia didática. Que forma que você coloca os seus conceitos para que o jogador absorva? Será que um Vini Júnior ele precisa passar por todo esse processo vindo daquele jeito, trabalhando no clube? Se ele vai ter 3 dias no clube, não é necessário. Entre direto para questões práticas, com conceitos, subconceitos, princípios, subprincípios, dentro do treinamento, entende? Para que a gente ganhe tempo. Então, Talvez um pouco da esse é questão um da dos periodização desafios. tática também, né. Perfeito, periodização, justamente. Se eu tinha lá, eu fui muito questionado, se eu tinha 3 dias, eu eliminei, por exemplo, eu eliminei o aquecimento. Eu dava uma ativação de 5 minutos e entrava direto. Ah, você não vai fazer, eles são mal de passe. Ele vai melhorar o passe em 10 minutos de aquecimento? 20? Não. Eu vou dar trabalhos com meus conceitos já, meus princípios, subprincípios, e que ele melhore a tomada de decisão, que é muito mais importante que o passe, que não vai melhorar. Entende? Então, essas questões que eu falo que a gente consegue mudar o jogador, né? Nós conseguimos. E o desafio do treinador, da seleção, ele é maior por isso. Por isso, sair da caixinha, sair, não ser pragmático com relação à preparação. Cada caso é um caso. Mas eu tenho certeza que ele é inteligente, né? E foi um jogador de seleção também, né? Apesar de não ter sido um treinador de seleção. Ele vai conseguir articular isso e, obviamente, vai ter, sem dúvida nenhuma, os melhores jogadores do mundo. Para mim, o Brasil ainda continua tendo os melhores jogadores do mundo. Pois é, muita gente fala: "Ah, mas o ciclo, a geração e tudo mais", mas o Brasil ainda tem um Rafinha, que é um dos melhores, se não o melhor da temporada, o Vinícius Júnior que foi o melhor da última temporada, enfim. Ainda tem jogadores nas grandes equipes da Europa e jogando muito bem no futebol brasileiro, então acho que esse não é o grande problema. A gente discutia, professor, para a gente fechar, essa semana sobre a plataforma tática que o Ancelotti pode usar na seleção brasileira, né. A seleção brasileira que foi campeã, com o 4-4-2, né, com o professor Scolari, o professor Parreira já utilizou o 4-4-2 também na seleção brasileira, e nos últimos anos ela vem de 4-2-3-1 ou 4-3-3, o Tite em alguns momentos na fase ofensiva 4-2-4. E o Ancelotti é um cara que é conhecido por usar muito o 4-4-2 losango, né, usou isso no Milan, durante muito tempo, no Real Madrid durante algum tempo também, utilizou o 4-4-2, às vezes o 4-3-3 também, mas principalmente no trabalho dele na Itália e no início ali do trabalho do Chelsea, ele vem de 4-4-2. O senhor acha que para o elenco que a seleção brasileira tem agora, talvez seja o momento da gente voltar com um 4-4-2, ou o senhor acha que o Ancelotti vai manter um pouco a estrutura tática dos últimos trabalhos da seleção brasileira? Eu acho que ele vai fazer adaptação ao modelo que ele pensa dentro dos jogadores que ele quer. Com certeza ele vai escolher os 11 melhores, os 11 ideais dele e adaptar ao sistema para que esses jogadores estejam bem acomodados dentro da sua função, rendendo defensivamente, fase defensiva, e rendendo fase ofensiva, né? Eu gosto muito, por exemplo, do 4-4-2 para defender e um 4-3-3 para jogar, porque você tem superioridade numérica na primeira fase, na segunda e depois na terceira. Quando chega, vira um 4-2-4, quando chega ao último terço do campo. Mas também tem variações, por exemplo, quando meu time não consegue passar as fases com 2 zagueiros, e eu faço já com a infiltração do volante por dentro. Então faço um 3, que seria superioridade numérica, 6, superioridade numérica. Quando chegar na última fase, aí a gente acrescenta os laterais e também acrescenta os extremos, né? Então, eu acredito que ele trabalhe muito dessa forma, né? Utilizando, acredito que ele utilize o que ele tem de melhor. Ó, tem que jogar Neymar, tem que jogar Vini Júnior, tem que jogar Endrick, o Rodrigo, vou trazer o Casemiro, mas ele é mais fixo. Então, ele vai criar um modelo para a seleção, você pode ter certeza disso.